E nós, no Diante do Trono, temos gratidão, temos muita alegria no nosso coração por esse ano de 2014, que nos marcou com vitórias, com lutas e vitórias, com a fidelidade do Senhor. No programa passado, a gente fez assim uma brincadeira, cada um, né, relembrou uma bênção pessoal desse ano de 2014, mas eu queria que agora a gente falasse, pessoal, uma bênção, escolhe uma, ministerial, algum momento do Diante do Trono que marcou a sua vida e por isso nós damos graças ao Senhor nesse finalzinho de ano. Amém? Bem, eu vou começar então. Eu quero aqui agradecer ao Senhor pelo lançamento do Tu Reinas. Foi uma grande vitória para nós, a gravação que nós fizemos ali no Sertão e demorou um ano para ser lançada, mas no tempo do Senhor foi o tempo certo. Nós estamos muito felizes. Foi uma gravação que marcou as nossas vidas, a consagração, os jejuns, as orações ali, as viagens por aquelas pequenas comunidades. E agora o CD e o DVD está abençoando tanta gente e também o Sertão. O site Transforma Sertão está no ar e as pessoas já podem contribuir e conhecer organizações que trabalham para a transformação do sertão. Então, essa, ministerialmente, para mim, é uma grande marca de 2014. Bem, semana passada eu comecei por aqui no Vini e vou começar por lá de cá hoje. Lê, uma bênção ministerial, algo que marcou você esse ano. Para mim, foi estar ministrando louvor lá no Congresso de Mulheres, que aconteceu em Goiânia. É mesmo? Foi bem especial e marcante. Que lindo. Foi muito Lê. especial poder estar compartilhando aquilo que o Senhor colocou no meu coração para as mulheres e incentivá-las a adorar o Senhor. Não importa as dificuldades, a confiar, a esperar, porque vale a pena. Isso tem muito a ver, né, Lê, com o seu chamado, com aquilo que Deus tem para a sua vida. E você tem estado ao meu lado todos esses anos. Amém. E a minha alegria é ver você levantar voo. Amém. Né? Então, para mim também foi um momento muito especial você liderando o louvor ali em Goiânia. Amém. E você, Amanda? Semana passada falou da Liz, ministerialmente. Tem a ver um pouquinho com ela também. Tem, pode contar. Quantas bênçãos? Foi muito marcante para mim ir para Israel gerando a Liz. É mesmo. Geramos esse sonho, a Liz sabe, geramos esse sonho por tanto tempo e ver a mão de Deus agindo através das pessoas em amor para nos levarem àquele lugar. Foi mesmo ver o milagre do Senhor com os nossos olhos, estar naquele lugar, gravando aquele CD. Foi maravilhoso, fidelidade de Deus real nas nossas vidas. E tem gente que olha para nós, né, acha assim que está nascendo dinheiro em árvore, né, gente? E às vezes as pessoas não imaginam que nós precisamos de ajuda. Verdade. E nós contamos com a colaboração de várias pessoas que contribuíram, que doaram. E foi assim, um tempo de oração e de fé, né? Por isso é tão especial, Amanda, a gente relembrar que você estava lá. Todos nós estávamos lá. Glória a Deus. E até a Liz, né, Verdade, no seu a Liz ventre. estava lá. Foi mesmo uma vitória, uma bênção muito grande em 2014. Glória a Deus. E você, Israel? Uau, esse ano foi um ano cheio de conquistas para nós como ministério. Cada ministração, cada congresso, cada ajuntamento, né? O nosso foco não é simplesmente os shows, mas os ajuntamentos, principalmente, onde as pessoas podem ser ministradas. Mas tem alguns casos assim que me chamam muito a atenção. Um deles foi a experiência que eu tive de render o Vinícius no teclado lá no Congresso de Curitiba. É mesmo? Né? O Vini estava aí, a Alice estava chegando, a Amandinha. E aí foi uma oportunidade muito interessante ministerial, porque geralmente eu estou cantando, né? Então pude servir o grupo tocando, foi algo realmente muito especial. A viagem para Israel foi incrível. Essa aí é top, né? Essa Na é lista top. de todos Mas teve nós. uma que me marcou bastante esse ano, que foi uma experiência muito legal, que foi a gravação do Deus Reina. É verdade. Que foi na minha perspectiva, foi uma forma da gente se aproximar mais da igreja, estar mais junto do Ministério de Louvor. De Lagoinha. Né? De Lagoinha. Conhecer tanta gente talentosa, Tanta gente boa, né? Os nas solistas. audições, Uau. nos ensaios, né? Estar mais perto desse pessoal, poder ouvir eles, estar perto deles, ver o crescimento de cada um nesse processo. Participar da gravação, os overdubs, né? Então foi realmente algo que me marcou muito. Eu fui muito abençoado por esse. E essa parceria esse com a processo Gator é todo. uma bênção que a gente não pode deixar de agradecer. Mais uma vez, no ano de Olha aí. 2014, eles nos abençoaram Isso. tanto. E a gente foi para lá. Foi! Né? Marcou Israel, a gente. o Israel já tem bênção sobrando. Amém, Israel. Parar por aqui. Pros Glória a Deus, graças a Deus, amém. Marine, uma bênção Sim. ministerial em 2014. Olha, eu me lembro tão bem do congresso,
o momento que a gente intercedia, né? Agora nós temos o Congresso de Adoração e Intercessão. É E verdade. eu lembro do apóstolo Hudson liderando, ele dizia, Senhor, por favor, nos perdoe. Senhor, por favor. Eu achei aquilo tão íntimo, tão pessoal. E a gente fala dentro de casa, por favor, mãe, você podia, por favor, me ajudar com o Davi? Você pode, por favor? Eu lembro dele orando assim, e eu fui assim, num outro nível de intercessão. Eu lembro que cada região orava, nós falávamos sobre cada região. Agora, cadê o pessoal aí? Todo mundo E lá eles iam ali para frente representado. representar a sua região e Não, pedir esse foi muito- perdão pela sua região Foi muito brasileira. Né? profético, muito especial. Eu me lembro muito bem. Cremos mesmo nessa restauração de Deus sobre toda a nossa Amém. nação. Amém. Amém. Poxa, quanta lembrança que vem. Cada grupo das regiões É, ministrando, cada sim. ritmo, sons diferentes. Foi muito Sim, especial muito esse especial. congresso, né? Ai, que delícia relembrar. Muito bom, faz bem. Jarle Brandão, uma bênção ministerial no ano de 2014. Acho que todo mundo vai rir aqui, mas para mim uma data muito marcante foi quando a gente tocou na Finlândia. Aí um guitarrista que estava lá, que foi uma das minhas grandes influências, estava lá no evento de Anjo Trano assistindo, foi o Kiko Loureiro. Então, estar ali com ele, poder falar de Jesus pro cara, para mim foi top. Foi top, é realmente, gente. Palmas pro Aí, Brandão, gente. Nós não estamos rindo, nós estamos celebrando com Eu você. entendi, eu ri pela situação, sei lá. Eu lembro que no momento todo mundo ficou olhando para mim, o Vinícius. Jair, eu tô nervoso por você aqui. Ah, todo mundo ficou nervoso por você. Foi, Israel. Por Todo que mundo. os colegas Imagina, ficaram nervosos? Imagina, tipo assim, eu ter que cantar na frente da Ana Paula Valadão. entendeu? É o Jarle tocando na frente do Kiko Loureiro. Mano. Uma inspiração para a vida É. dele e a oportunidade de pregar o evangelho. Isso foi muito legal. E teve desdobramentos, né? Depois dessa viagem, desse contato lá na Finlândia, vocês se encontraram aqui no Brasil também, tem mantido contato. Isso é uma bênção, né? Legal. A gente, depois que eu voltei da Finlândia, ele deu um curso, eu fiz o curso com ele em São Paulo e teve uma afinidade, já precisei de algumas situações, o Vinícius e eu, inclusive, liguei para ele. Então, assim, teve um estreitamento de contato que foi bem legal. Amém. Gente, isso eu amo ver no Jarle, sabe? Esse desejo que ele tem de levar Jesus para essa galera, né? Para os músicos do nosso país e a ousadia que Deus tem te dado. E a gente pode realmente marcar 2014 com essas bênçãos na sua vida. Amém. Elias, conta uma bênção ministerial de 2014. Eu vou ter que falar sobre Israel, não tem jeito. Israel foi marcante para mim, porque desde o ano 2000 que eu estou no ministério, eu já fui lá 2 vezes em Israel, mas gravar um CD lá foi algo inédito para a minha vida pessoal, ministerial, espiritual. E também tem um detalhe, porque eu não iria nessa gravação por falta de condições financeiras, mas os irmãos da Gateway me abençoaram. E foi uma benção muito grande para mim, porque eu fiquei tranquilo, eu não fiquei ansioso, preocupado. Eu não vou, eu não fiquei triste. Fiquei esperando no Senhor que Ele cumprisse a vontade dEle. E isso para mim foi assim fundamental, ficar esperando nele e receber essa benção. Foi um presente para você e para nós, Elias. Estar com a equipe completa lá era algo que realmente a gente precisava de milagres. E o Senhor moveu os irmãos lá do outro lado do mundo. Moveu gente aqui no Brasil também, a nossa caravana, todo mundo mobilizado e a nossa equipe foi completa. Foi muito especial ter você lá, Elias. Gente, eu já estou trabalhando na edição do Tetelestai, né? Tá maravilhoso, tá de tirar o fôlego, tá de tirar o fôlego. E o pessoal pode esperar essa bênção, né? Em 2015, o lançamento do Tetelestai em 2015 está chegando. Gaúcho, uma bênção ministerial em 2014. Na verdade, assim, no final do ano, a gente olha para trás, são tantas bênçãos que até é difícil de lembrar. Foi nesse ano mesmo que aconteceu. Mas eu lembro do Diante do Trono, que foi para o Rio Grande do Sul, para minha cidade, Novo Hamburgo, que foi no evento Restaura Boas Novas. O que aconteceu? O pessoal deve lembrar, enfim. A igreja que eu fazia parte, né, lá do Rio Grande do Sul, durante 20 anos, desde que eu nasci até a época que eu vim para Belo Horizonte, aconteceu uma tragédia, enfim, uma tempestade lá, e derrubou as paredes da igreja. Graças a Deus ninguém ficou ferido, mas era uma igreja relativamente grande, assim, foi totalmente destruída. Aí foi feito um evento em junho e o Diante do Trono participou, a gente esteve lá para arrecadar recursos, enfim, foi muito especial, uma bênção muito grande. E a frase que mais ficou marcada, né, lá por toda a igreja Boas Novas, e enfim, que vale para toda a igreja, que as paredes podem cair, mas a igreja continua em pé. Amém, gente, que linda essa lembrança. Vamos aplaudir também? Essa me emocionou agora.
As paredes podem cair, mas a igreja continua de pé. E foi muito lindo mesmo a gente participar, né, desse evento beneficente, levantando recursos. Tinha tudo a ver, né? A Igreja do Gaúcho é nossa também, nós somos corpo de Cristo. Então foi muito especial essa viagem. Fora, né, gente, os quitutes que a mãe do Gaúcho Ai, aquele providenciou biscoitinho. ali. Aquele biscoitinho do gaúcho. E você, Daniel, uma bênção ministerial em 2014? A gente teve tantas viagens abençoadas que fica até difícil a gente escolher uma, né? Mas eu lembro da tour na Europa. Eu lembro de uma data específica, foi quando a gente foi na igreja lá em Paris, naquele auditório lindo, maravilhoso. Só que aquilo me marcou muito porque eu conversei com os filhos de pastores e o pastor que estava organizando junto na organização, me identifiquei muito com o filho de pastor na Europa, o trabalho. Então, eu conheço muito a realidade de lá. E ao conversar com eles, eu já tive um momento de oração com eles, foi muito bom. E quando a gente estava ministrando, eu lembro muito bem. Foi naquela música Casa de Oração. Aí eles estavam lá na frente, no meio daquele tempo de oração. Você chamou o pastor e eles também foram. Aí eu fui lá, eu larguei tudo que eu estava fazendo. Fui lá, orei com eles, chorei com eles. E foi um momento assim que eu lembro quando eu voltei para o Brasil, eu falava para a Marine, falei assim, Marine, foi uma das ministrações que a presença de Deus foi tão forte na minha vida que eu falei assim, eu não quero mais nada aquém daquilo ali. Sabe? E aquilo ali foi... Eu não só me identifiquei com aqueles filhos de pastores, com aquela igreja, com aquela estrutura, porque querendo ou não é um auditório muito bonito, mas é a realidade da Europa, que é muito fria, que é muito difícil a vida lá. E e os filhos me falando, contando, experiência, a gente trocando ideia e tal. Então foi uma viagem. Aquela ministração especial foi algo que me marcou demais em 2014. Às vezes as pessoas se deslumbram, né, com a estrutura que existe na Europa, com a beleza, os prédios, e não imagina o terreno tão árido, né, e como é necessário que a gente vá para a Europa para rasgar os céus naquele lugar e encorajar mesmo os obreiros, encorajar os irmãos que servem, que trabalham lá, né? E foi marcante. Para você, então, como europeu, se marcou as nossas vidas, né, pessoal? Para o Daniel, que é de lá e que carrega esse peso também, foi muito marcante. Não, e é muito importante, a gente como filho de pastor, né? Você sabe disso, eu acredito que muita gente se identifica com isso, filho de obreiro, de presbítero, tanto faz. A gente tem uma responsabilidade de ser referência. Então, se a pessoa já está num país estranho e tem que ser referência o tempo todo, ela tem que ser o tempo todo forte, o tempo todo sorrindo. Aí, de vez em quando, ela encontra umas pessoas que ela pode simplesmente desabar. E foi um desses momentos, sabe? Aqueles filhos de pastores que também são pastores, aí conversando, aí falando, aí perguntando como é que você fazia, Daniel, e tal. Então foi um momento assim de alívio para eles, para mim, eu me senti muito edificado com aquilo ali, sabe? E eu falo assim, tem um espaço tão grande na Europa, por isso que é tão legal que a gente faz isso, sabe? De ir lá, a gente para tudo que a gente está fazendo, e a gente vai lá para abençoar, tanto faz a estrutura, a gente vai lá e dá o nosso máximo, isso é muito legal, muito edificante para mim. Já estamos orando pelos projetos de Deus para nós na Europa em 2015, né, gente? Vamos continuar orando e gerando isso, em nome de Jesus. Vini, você, uma bênção ministerial em 2014. Bom, algo que está bem fresco na minha mente foi nossa viagem a segunda viagem para a Europa, né? Que foi para Portugal. Como a gente recebeu ali naquele congresso, né? Geralmente a gente vai para eventos aqui no Brasil, a gente se doa, a gente dá bastante, mas ali foi diferente. A gente foi para doar e acho que todos que foram para lá receberam muito através das palavras de encorajamento, que era um congresso para líderes, né, e pastores ali da Europa. Acredito que a gente foi bastante encorajado também, recebemos muito de Deus ali naquele congresso. Poxa, é verdade. Você falando aí, passa assim um filme na minha mente daquelas palavras que me marcaram tanto, né? Tem até uma frase da primeira palestra que eu falei, meu Deus, o senhor está pregando de megafone aqui para mim, né? O fim de um tempo não é o seu fim, né? Você pode dizer para quem está aí do teu lado, o fim de um tempo não é o seu fim, né? Você que me assiste aí em casa, o fim de um tempo não é o seu fim. 2014 está chegando ao fim. Deus tem coisas novas para nós, coisas novas para você em 2015, mas às vezes a gente sente assim um estranhamento. Às vezes o final do ano é até marcado assim por um sentimento de angústia, mas nós precisamos nos apegar em quem Deus é. O caráter de Deus é bom. Ele já provou o tanto que Ele nos ama e que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então vamos confiar que ainda que estejamos fechando um ano, fechando um ciclo, podemos olhar para trás e ver tantas bênçãos. A fidelidade do Senhor que nos trouxe até aqui vai continuar conosco em 2015.